A graça do Senhor Jesus esteja sobre todos vocês, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós louvamos a Deus porque somos família do Senhor e vivemos, na verdade, expressando a glória do Senhor. E cantamos: eu preciso de ti, querido irmão. Eu preciso de você. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E nós amamos a família do Senhor, nós amamos uns aos outros. Amém. Mas eu tenho certeza que você ama a sua família de casa também, a sua família de sangue também. E você se preocupa com a sua família. E eu quero dizer para você que você já sabe disso. Jesus também ama a sua família e se preocupa também com a sua família. E é por isso a razão desse texto aqui, por exemplo. Esse texto é um texto que traz instruções para a família. E Deus estabelece um padrão para que famílias sejam constituídas e vivam para a glória do seu nome. Eu quero que você acompanhe a leitura que eu irei fazer do versículo 22 até o capítulo 6, versículo 4. E nesse texto aqui nós temos as três instâncias da família: marido ou pai, esposa ou mãe e filhos. E a palavra de Deus cobre essas três instâncias da família. E ele começa dizendo, a palavra do Senhor, acompanhe no texto na sua Bíblia: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, santa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do corpo, do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, cada um per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro grande mandamento, ou o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Meus irmãos, a família está no coração de Deus. A família foi projeto de Deus. Deus estabelece, executa a sua criação, criando seres capazes de constituir esse projeto no coração dele, que é a família. Por isso ele cria macho e fêmea, homem e mulher, e une esses dois seres para que esse projeto seja concretizado e se multiplique sobre a terra. Por isso, não tenhamos dúvidas de que a família
é projeto de Deus, e que Deus ama a família, e que Deus estabelece esses princípios na sua palavra, para que a família glorifique o seu santo nome. É interessante, quando nós lemos esse texto aqui, nós podemos perceber como o apóstolo Paulo traz a família para os pés de Cristo, como o apóstolo Paulo relaciona cada componente da família com o Senhor Jesus Cristo. A esposa seja submissa ao marido como ao Senhor. O marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Observe que não resta dúvidas de que a família está no coração de Deus. Deus ama a família. E se Deus ama a família, Ele quer o bem da família. Ele quer o bem da sua família. E Ele quer liderar a sua família. A liderança de Jesus, então, na família, ela é essencial para que ela vá bem. Ela é fundamental para que você, como família, enquanto família, a sua família, seja bem-sucedida, agrade ao Senhor e glorifique o nome do Senhor. Eu quero falar sobre isso com os irmãos nessa noite, trazer essa reflexão. A liderança de Cristo na sua família. Cristo lidera a sua família? Pastor, como eu sei que o Senhor Jesus dirige a minha família? Primeira resposta, se dirige às mulheres. E o texto é muito claro nisso daqui. Como eu sei que Jesus dirige o meu lar? Em primeiro lugar, por meio, mulheres esposas, da sua submissão à liderança do seu esposo. É isso que está aqui no texto, esse princípio é básico. Cristo lidera a sua família, senhoras, esposas, por meio da maneira como você se submete, como você reconhece a liderança do seu esposo. E você se submete a essa liderança também. O texto é muito claro nisso, as mulheres sejam submissas. E é interessante essa relação que Paulo faz. Qual é a motivação pela qual as esposas devem se submeter ao seu esposo? Ele diz: sejam submissas ao seu próprio esposo, ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ser submissa ao esposo como ao Senhor significa que essa mulher é uma mulher cristã, em primeiro lugar. Ela não pode não ser cristã. Ela não pode não ser uma mulher convertida. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ela precisa reconhecer a liderança de Cristo sobre a sua vida e se sujeitar à liderança de Cristo sobre a sua vida. E agora ela tem a Jesus como aquele que dirige a sua vida e que, ao entender que Cristo requer isso para a sua vida, que ela se submeta à liderança do seu esposo, por amor a Cristo, ela se submete à liderança da sua esposa. Portanto, a liderança de Cristo na vida da esposa crente é a motivação principal para ela se submeter à liderança do seu próprio esposo. Isso é de tal forma que um determinado colega, pastor, ele aconselhando a um marido, a uma esposa, e ele pergunta se há essa submissão, e ao ouvir a resposta negativa, ele diz: então você não está sendo fiel ao Senhor, você não está obedecendo ao Senhor, você não está agradando ao Senhor no seu próprio lar. O texto é muito claro nesse princípio, nesse aspecto, porque ele diz: seja submissa, ou seja, reconheça a autoridade, reconheça a liderança, reconheça a posição de liderança do marido e se submeta a essa posição de liderança, como você faz com o Senhor. Você olha para Jesus e você reconhece que Ele é Senhor sobre a tua vida, que Ele é líder sobre a tua vida, e por amor a Ele, por obediência, por temor ao Senhor, você o reconhece, o marido, como também liderança, o líder na sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus filhos também. Mas pastor, por que isso? Além desse reconhecimento da liderança de Cristo na minha vida, porque foi assim que Deus fez. O texto prossegue e diz: Deus fez o homem assim, porque o marido é o cabeça. Ele não diz que o marido será o cabeça.
Ele não diz que o marido, no futuro quem sabe, mas ele diz o marido é o cabeça, Deus criou assim. Como também Cristo é o cabeça da igreja. De novo essa relação bonita que Paulo faz da relação familiar com a relação entre Cristo e a sua própria igreja. Cristo não está sendo testado pela igreja para que ele seja aceito ou reconhecido no futuro como o cabeça da igreja. A Bíblia simplesmente diz que Cristo é o cabeça da igreja. E isso não pode ser mudado. De igual forma também, quando Deus cria o homem e dá ao homem este papel, então ele, ao casar-se, ele se torna o cabeça da mulher, o líder e cabeça também da família. Diz o texto, porque o marido é o cabeça da mulher. Aquelas que são solteiras que pretendem casar um dia já saibam disso. Ao se casarem, vocês estarão recebendo mulheres, um homem que você, como mulher cristã, estará preparada para admitir, reconhecer a sua liderança, a sua autoridade, e mais do que isso, está preparada para se submeter à liderança daquele que será o seu marido, que será o seu futuro esposo também. O texto prossegue e diz assim, como porém a igreja está sujeita a Cristo, e a igreja deve estar sujeita a Cristo, e a igreja está sujeita a Cristo, e ela faz isso com grande alegria, no amor de Deus. Ele diz, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido, porque Deus constituiu o marido como cabeça. Eu quero compartilhar com as irmãs, especialmente com os irmãos também, toda a igreja. E aqueles que não são casados também já podem absorver esse ensinamento. Alguns fundamentos aqui bem breves da liderança do homem. Olhando para o livro de Gênesis, o homem é a liderança da mulher, como também da própria família como um todo. E eu apresento para vocês alguns fundamentos do porquê o homem é a liderança. Em primeiro lugar, quando você olha para Gênesis, é muito claro. Por que o homem é o líder? Porque Deus criou o homem primeiro e depois a mulher. Isso é importante e não é palavras lançadas sem pensar. São palavras que estão fundamentadas na própria Bíblia. Esse princípio, inclusive, é utilizado pelo próprio apóstolo Paulo para ensinar a respeito da proibição das mulheres ensinarem publicamente na igreja, usarem um púlpito da igreja. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13, que as mulheres não têm autoridade para ensinar na igreja, porque o homem foi criado primeiro e depois a mulher. O princípio que o apóstolo Paulo vai utilizar é o mesmo que a gente encontra aqui em Gênesis. Deus criou o homem e só depois a própria mulher. Portanto, o homem tem a primazia. Essa questão daquele que vem primeiro é interessante. E ontem eu falei sobre isso aqui com a UPH e resolvi compartilhar de maneira mais ampla com os irmãos esses ensinamentos hoje. O princípio do que vem primeiro ter a primazia e ter a liderança, você vai encontrar até mesmo entre os filhos nascidos no Antigo Testamento. Você deve conhecer a lei da primogenitura. Aquele que nascia primeiro, ele tinha o direito da lei da primogenitura. E um dos benefícios da primogenitura, da lei da primogenitura, era inclusive a liderança sobre a família. No momento oportuno, quando o pai não iria liderar mais, o filho mais velho assumia a liderança. Por quê? Porque ele era o primeiro. Então, quando você olha para o livro de Gênesis, você pode depreender esse primeiro fundamento. Por que o homem é o líder e não a mulher? E por que eu não posso brigar, pastor, como mulher, para eu ser o líder? Porque não vai funcionar. Você não vai conseguir mudar isso. E o primeiro princípio que a gente estabelece aqui, reconhece aqui nas Escrituras, é porque Deus criou primeiro o homem e só depois a mulher. O segundo princípio da liderança do homem, olhando para o Gênesis, é porque a mulher foi feita para o homem e não o contrário. Essa é uma briga perdida do empoderamento feminino que quer atropelar o princípio da liderança masculina, do homem, do macho, em relação à fêmea. Porque Deus criou assim e vai ser assim até o final. E qual é o segundo princípio que nós temos aqui? Porque a mulher foi feita do homem, eu disse do homem,
Se eu disse errado, estou corrigindo. A mulher foi feita do homem e não o homem feito da mulher. E vocês conhecem a história de como a mulher foi criada? Da costela de Adão. O texto de Gênesis capítulo 2 dá para nós esses detalhes. E, portanto, aquele que tem, portanto, é o original, digamos assim, é aquele que foi criado originalmente, ele tem a primazia em decorrência daquele que foi criado, ou que constitui uma criação derivada do original. Nesse contexto aqui, quero que as irmãs me entendam e os irmãos me entendam que a mulher, no plano da criação de Deus, ela foi criada de Adão. Nesse sentido que eu estou colocando como uma criação que foi derivada do que já existia. O homem foi a criação original. É mais natural que a criação original detenha a liderança, detenha a primazia em relação à criação ou aquilo que se pode ser reconhecido como uma criação derivada e não a criação original. Eu até citei o exemplo de quem trabalha com ferramentaria e aqueles que estavam aqui concordaram, porque quem trabalha com ferramentaria que vai ainda desenvolver um molde para a criação de uma peça que não existe ainda, precisa ser criado um molde, e as mulheres sabem o que é molde porque vocês têm a proximidade com costura, né? Com costura. E quem trabalha com costura precisa, para costurar vestidos, para costurar camisas, calças, etc., você precisa ter um molde. E é com base no molde que você vai construir as demais coisas. É mais natural que o molde detenha a primazia. Nesse contexto do que nós estamos falando aqui da liderança do homem, é mais natural que o homem, como criação original, Deus criou o homem do nada, e primeiro ele tenha a liderança em relação à própria mulher, como segundo princípio estabelecido aqui. Esse mesmo princípio a gente pode observar na relação entre filhos e pais. Porque os filhos vêm ao mundo da relação dos pais, do pai com a mãe. E quem tem autoridade, os filhos ou os pais? Os pais em relação aos filhos e não o contrário. Um terceiro princípio ou fundamento, porque o homem é o líder e não a mulher. Porque a palavra de Deus nos diz que a mulher foi feita para o homem. Eu falei do homem, agora eu estou falando para o homem e não a mulher feita. E não o homem feito para a mulher. Gênesis 2:18. Deus olha e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Vale eu uma auxiliadora que lhe seja, permita pegar vocês aqui como exemplo, que lhe seja idônea. E aí quando você vai para o versículo 22, é muito bonito porque Deus vem e entrega quase como um presente embrulhado ali, né? Mas não estava embrulhado. E diz o texto que Deus vem e lhe entrega, lhe a trouxe. Né? Deus cria a mulher com todo zelo, com toda a perfeição, e Deus teve muito prazer em criar a mulher. E agora ele vem e entrega para o homem. Essa, inclusive, eu disse, foi a motivação. Essa foi a motivação temporal principal para Deus criar a mulher, para o homem. Deus criou a mulher para satisfazer uma necessidade da primeira criação que ele já havia executado, o próprio homem. E em último lugar, aquilo que é mais conhecido, o último fundamento do porquê o homem é o líder e não a mulher, olhando para Gênesis, é porque a mulher foi criada para ser auxiliadora do homem e não o homem para ser auxiliadora da mulher. Meus irmãos, essa também foi a motivação primária de Deus para criar a mulher. E isso é muito claro no texto também, quando você lê no próprio versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. Deus criou a mulher como auxiliadora do próprio marido. Eu apresentei para vocês aqui rapidamente esses 4 fundamentos que nos ajudam a entender por que o homem é o líder e não a mulher. Por que a mulher precisa se submeter e reconhecer e submeter à liderança do seu esposo e não o contrário? Mas pastor, isso não é fácil. Mas para a mulher crente é possível. E esses princípios, esse reconhecimento,
é para aquela que é convertida, aquela que tem o Senhor Jesus como o seu Salvador na sua vida. Então, para você que é esposa cristã, que é uma serva de Deus, você reconhece a liderança do seu marido e se submete a essa liderança, porque, em primeiro lugar, você reconhece a liderança de Cristo sobre a sua vida. Você ama o Senhor. E como esse é o projeto de Deus para o casamento, para a família, para o lar, você entende que esse é o melhor plano para a sua família, para o seu casamento, para a sua própria vida. Mas pastor, o meu marido o senhor não conhece, ele não é do Senhor Jesus, ele não é convertido, o meu marido ele não é um crente, como eu faço para me submeter a um ímpio? Minhas irmãs, eu reconheço que há uma dificuldade muito maior, mas ainda que haja essa dificuldade muito maior, o princípio permanece e é o mesmo. O apóstolo Paulo, tratando dessa questão, lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 14, ele vai se dirigir às irmãs que estão nessa situação, ou que estavam nessa situação, e ele não disse para essas irmãs: mandem o seu marido ímpio embora, porque agora você é uma convertida do Senhor. Ele disse: fique no seu lar. E como crente do Senhor Jesus Cristo agora, como serva dele, santifique o seu lar. E o seu marido será santificado também pela sua vida com Deus, pelo seu testemunho na sua própria casa. O princípio permanece o mesmo. Mas pastor, se o meu marido quiser fazer algo terrível, que não agrada nem mesmo ao Senhor Jesus, veja, aqui há limites nesse sentido. E você, na sabedoria do Senhor e na direção da palavra, saberá e conhecerá e colocará em prática esses limites. Mas, independente disso, você não tem autorização pela palavra de Deus para, por exemplo, negar ao seu marido o respeito que lhe é devido, negar ao seu marido a posição de liderança no seu lar, por mais que você diga assim: pastor, mas ele não é um líder. Ele não age como um líder. Quem sabe você, como uma irmã em Cristo, eu não estou querendo tornar o seu fardo mais pesado, mas esse é um caminho bíblico. Com a sabedoria que você tem, o conhecimento da palavra de Deus, você, ao invés de dificultar o aprendizado, de limitar o espaço para que ele, aos poucos, vá assumindo o seu papel na família, você possa abrir o caminho, abrir o espaço para que ele comece a desenvolver uma liderança no seu próprio lar, guiada com muita sabedoria, com muita prudência, pelo conhecimento que você tem da própria palavra de Deus, pela sua própria conduta no seu lar, pelo seu relacionamento com o seu marido, no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, com muita prudência, com muita paciência e com muita oração. Tenha certeza de uma coisa: Deus deseja que o seu lar seja muito abençoado, e Ele quer usar você, irmã querida e amada, para abençoar o seu lar e abençoar a sua família. Não despreze esse princípio, não despreze essa regra que Deus estabelece na sua palavra de submissão, reconhecimento e submissão à liderança do esposo na sua própria casa. Como o Senhor Jesus dirige o meu lar, pastor? Em primeiro lugar, esposas se submetam à liderança do seu esposo. Mas em segundo lugar, a palavra traz agora uma instrução para os maridos, e ele vai dizer que Deus conduz o meu lar, a minha casa, por meio da minha liderança amorosa. A minha esposa, em relação à minha esposa, em relação aos meus próprios filhos. Irmãos, quando nós lemos o versículo 25, de novo, Paulo faz essa relação do papel do marido agora com Cristo. Ele diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Observe que ele já crava aqui o princípio. Observe que ele vai construindo aqui a ideia de família, família que tem como base, como centralidade, o próprio Cristo, o próprio Deus. Família
em que Deus não fica da porta para fora, mas Deus é o centro dessa família. Assim como Ele está presente na relação da esposa com o esposo, agora Paulo está dizendo também que eu como marido, que nós como maridos, nós precisamos construir ou desenvolver a nossa liderança, olhando para a liderança de Cristo. Se nós queremos que Cristo lidere o nosso lar, a nossa família, a nossa casa, nós devemos desenvolver uma liderança em amor. Essa é a liderança de Cristo. Essa é uma liderança que reflete a liderança de Cristo sobre a sua igreja. Cristo lidera a sua igreja em amor. E aí o texto nos diz que Ele a si mesmo se entregou pela igreja. Observe que Cristo ama a sua igreja intensamente. Cristo ama a sua vida intensamente, e você sabe disso. E é assim que Cristo lidera a sua vida. É assim que Cristo lidera a sua igreja. Cristo lidera a sua igreja. Uma liderança desenvolvida em amor. E esse é o desafio para você, marido. Esse é o desafio para você, pai. Para você, chefe do lar. Porque nós temos uma grande tendência. Nós não temos facilidade de liderar em amor. Nós perdemos a paciência rapidamente com a nossa esposa. Nós ficamos bravos rapidamente com os nossos filhos. Nós nos tornamos grosseiros, ríspidos, arrogantes, orgulhosos. E aí você olha para Cristo. Onde você encontra essas coisas em Cristo, na maneira como Ele lidera a sua igreja, lidera a sua própria vida? Esse é o desafio. E essa é a missão para nós que Paulo estabelece. Nós somos o cabeça, nós somos o líder, mas tem uma coisa: lidere a sua casa, lidere a sua família, lidere a sua esposa, com base no amor. Irmãos, não é fácil isso também. O verso 28 diz: assim também é depois que você olhou para Cristo. Como Cristo está liderando a igreja? Deixa eu ver aqui. Como é que Cristo está cuidando da sua igreja? Deixa eu ver aqui. Como é que Cristo exerce a sua paciência em relação aos crentes? Como é que Cristo exerce a sua paciência em relação a nossos pecados? Você já pensou sobre isso? Cristo é paciente com você? Oh, se é, né? Quantas vezes você pede perdão? Quantas vezes você peca? Quantas vezes nos distanciamos do Senhor? Quantas vezes nós somos falhos? Nosso irmão, querido irmão Wendel, orou e na sua oração ele expôs de maneira muito bem a nossa fraqueza, os nossos pecados. E quantas vezes nós corremos para Jesus, o nosso Senhor, o nosso líder, o líder da igreja, e nos prostramos: Senhor, tem misericórdia, de novo eu cometi pecado. E Ele fica bravo conosco. E de maneira arrogante, ignorante, Ele diz: saia da minha frente, eu já não aguento mais você. Não. Jesus diz: eu te perdoo. Perdoados estão os teus pecados. Vem aqui, meu filho amado. Eu te perdoo. Vai. Não peques mais. Mas vai em paz. Desfrutando do meu amor, da minha comunhão, desfrutando da minha presença. É assim que Cristo lidera a sua igreja. E aí Paulo está dizendo: olhe para Cristo. Assim também, maridos, verso 28, devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Porque ele havia dito também que aquele que ama, Cristo ama a sua igreja. Ele deu a sua vida pela igreja. E ele diz que o marido deve amar a sua esposa como ama a si próprio. Olha que desafio. Mas em Cristo isso é possível. E essa chamada, esse desafio, esse ensinamento é para o pai, é para o marido cristão. E se Ele nos chama a fazer isso, Ele nos dá a capacidade para nós fazermos isso, exercer uma liderança amorosa no Senhor Jesus Cristo. Eu quero apresentar para você, marido e pai, 4 princípios. Olhando para aquele livretinho que nós ganhamos aqui na escola dominical, Homens Fortes. Eu achei muito interessante como John Crotts coloca para nós e pode nos ajudar aqui nessa noite. Presta atenção. 4 princípios importantes de como nós devemos desenvolver essa liderança amorosa aprendendo com Cristo. Ele diz o primeiro princípio: os homens precisam liderar suas famílias porque, em primeiro lugar, Deus os fez líderes. Lembra que eu mostrei os 4 fundamentos lá em Gênesis? Deus fez você líder. Se você é um homem casado hoje,
Você não foi casado para no futuro, quem sabe, você vir a ser um líder. A partir do momento que você construir um casamento, você já é o líder do seu casamento. Essa é a regra de Deus. Então, tenha isso em mente. Homens precisam liderar conscientes, porque Deus os fez líderes. Não é a sua esposa o líder da sua casa. É você, homem. Não transfira o seu papel para a sua esposa, porque vai ruir o seu lar. Vai ser um desastre o relacionamento familiar e a sua própria família. E nós podemos observar que a própria Bíblia, em vários textos, traz esse ensinamento para homens de Deus, para serem homens fortes e terem famílias fortes e igrejas fortes. Precisam liderar, conscientes de que Deus os tornou líderes da sua própria casa, da sua própria família. Então, assumam as responsabilidades do lar, da família que Deus mesmo deu para cada um de nós. Em segundo lugar, ou segundo princípio que nos encoraja a exercer uma liderança amorosa, assim como Cristo, é porque a liderança do marido ou do pai deve ser conhecida pela capacidade que ela tem de multiplicar, de influenciar. Quando nós desenvolvemos uma liderança amorosa, uma liderança à semelhança da liderança de Cristo, meus irmãos, o poder dessa liderança é impactante. Nós conseguimos causar uma transformação valiosa. A nossa família se torna uma família mais forte, com o potencial de influenciar aqueles que estão à nossa volta, de influenciar e fortalecer a nossa própria igreja. Quando você tem famílias fortes, já aprendemos, nós temos igrejas fortes, ou igreja forte, por conta de famílias fortes também. E quando o marido desenvolve uma liderança amorosa, paciente, ele é compreensível com a sua esposa, ele é compreensível com seu filho, mas ao mesmo tempo ele é firme no ensino, ele é firme na correção, ele é firme na disciplina. E o filho aprende, cresce, desenvolve, e há um ajuste na relação conjugal entre marido e esposa. Nós olhamos para o Salmo 127, esse salmo é muito curioso, porque ele traz a ideia aqui dos filhos como flechas na mão do guerreiro. O que é uma flecha? É um instrumento de ataque, que você coloca no arco e você lança para alcançar um objetivo. A ideia aqui é a seguinte, que o pai que exerce uma liderança amorosa, ele instrui, ele ensina, ele prepara o filho e lança para a sociedade. O filho vai para a escola, o filho vai para a universidade, o filho vai para a igreja, mas é alguém agora que é preparado, capacitado para influenciar. Percebe aqui a ideia de multiplicar? Uma liderança que multiplica, uma liderança que transforma, uma liderança que muda, uma liderança que promove o bem, promove a verdade, porque ele tem um marido ou um pai que desenvolve uma liderança à semelhança da liderança de Jesus Cristo. Um terceiro princípio, por que eu tenho que exercer essa liderança amorosa? Meus irmãos homens, as esposas cristãs clamam por uma liderança assim. A esposa que é crente é o que mais ela deseja, que tenha um marido líder na sua própria casa. E a ausência dessa liderança amorosa, paciente, firme, ela tem gerado preocupação para muitas mulheres crentes. E esse problema se torna evidente, por exemplo, em aconselhamento de casais, onde muitas vezes o pastor vai ouvir a esposa dizer assim: pastor, eu gostaria que o meu marido se tornasse o líder espiritual da minha casa, ele não está sendo, pastor. Como é que eu faço? Me ajuda aí, pastor. Ah, como faz falta para muitos lares um marido que é firme na liderança espiritual, que é o sacerdote do lar, que está conduzindo a sua família, a sua esposa, os seus filhos aos pés de Cristo. Homens, meus irmãos, isto é aquilo que há de mais precioso que você pode oferecer e dar para a sua família, para a sua esposa e para os seus filhos. Assuma a liderança da sua casa, da sua família, do seu lar, porque a sua esposa clama e ela vai se satisfazer, se alegrar com uma liderança de tal maneira, com uma liderança
assim. Infelizmente, muitas mulheres têm invertido os seus papéis, e os homens também, porque ao invés de terem líderes espirituais fortes na sua casa, tem homens que ou num radical ou num outro extremo, ou ele é um marido ignorante, e você me entende quando eu digo ignorante aqui, agressivo, impaciente, ríspido, ou ele é um mole, um marido mole, um pai mole, que os filhos fazem o que querem, que sapateiam, que a sua liderança já está no chão, já está no lixo. Como homens crentes, como homens de Deus, nós não podemos ser assim. E aí a esposa se vê obrigada a assumir um papel que não é dela, o papel de liderança do lar, e ela vai sentir o peso dessa liderança, e uma hora ela vai se prostrar, ela vai cair, porque ela não foi preparada para isso. O homem é o líder e não a mulher, de acordo com a palavra de Deus. Mas há um último princípio, são 4. E esse último princípio é porque, pastor, que eu como marido devo assumir a liderança do meu lar? Porque o casamento representa, a família e o casamento representa a imagem de Cristo e a igreja. Olha como é pesado isso daqui, como é responsável e traz uma responsabilidade grande para nós. A maneira como você está construindo o seu lar, a sua família, está representando a relação entre Cristo e a igreja. Porque é essa relação que Paulo faz, inclusive nesse texto aqui, e em outros também. Pedro também faz isso. A maneira como eu construo o relacionamento familiar, o relacionamento da minha família, está representando o relacionamento de Cristo e a igreja. Então, se eu sou um marido amoroso, se eu sou um marido que ensina a verdade, honesto, eu estou sendo verdadeiro na minha representação de Cristo na minha família, representando essa relação de Cristo à igreja. Mas se eu sou o contrário, se eu sou egoísta no relacionamento familiar, com os filhos, com a esposa, se eu sou incapacitado pelo meu egoísmo e me torno um ditador, eu estou sendo um mentiroso sobre Cristo dentro da minha própria família, dentro do meu próprio lar, porque Cristo não lidera assim a sua igreja. A minha liderança deve representar a liderança de Cristo na igreja. A minha liderança em casa deve representar a liderança de Cristo na minha própria igreja, no meu próprio lar, na minha própria família. Aí você olha para esses princípios, você olha para esse ensinamento. Pastor, por que eu tenho que liderar a minha família? E como o Senhor dirige o meu lar através da minha liderança amorosa? E você deve estar se sentindo assim, marido, estou falhando em muito. Tem um consolo para você. Jesus diz, na palavra de Deus nós encontramos o ensinamento de que há sempre tempo oportuno para o arrependimento e para o perdão. Jesus é fonte de perdão. Volte-se para o Senhor, clame a Deus, peça ajuda para o Senhor, para que você desenvolva uma liderança que glorifique a Deus e santifique o nome de Deus no seu lar. Uma liderança verdadeira nessa relação de Cristo e a igreja e o marido e o lar. Peça a ajuda do Senhor, busque a direção dEle, peça para Ele melhorar e lhe capacitar mais, para Ele lhe dar mais paciência, para Ele lhe dar mais amor, para que Ele lhe dê mais compreensão, mais sabedoria, mais inteligência, para que você olhe para a sua esposa e entenda que ela foi presente de Deus para a sua vida, para que você mesmo ajude a sua esposa, ajude os seus filhos no crescimento para a glória de Deus. Estou dizendo para os irmãos nesta noite que a liderança de Cristo na família é fundamental. Na família cristã não tem como a família cristã não ter Cristo como líder. E a pergunta que eu fiz para você é: como o Senhor dirige o meu lar? Aí eu já disse. As mulheres dizem, sendo submissas ao marido. O marido diz, desenvolvendo uma liderança amorosa, assim Cristo estará dirigindo o meu lar, a minha família. Mas e os filhos, pastor? Filho, você que é filho, está aqui nessa noite, presta atenção, tem alguns que já estão dormindo aí, né? Presta atenção, uma palavra para os filhos. Como é que você, como filho, glorifica a Deus no seu lar? O texto diz, você, filho, glorifica a Deus no seu lar quando você é obediente ao seu pai e à sua mãe. A obediência é o que Deus preparou para o filho, obediência ao pai e à mãe.
E quando você faz isso, você está alegrando a Deus, alegrando o coração de Deus, agradando ao Senhor. Por isso Paulo diz aí no versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedecei a vossos pais. Repara que de novo ele complementa, no Senhor. Eu pergunto para os filhos aqui nesta noite, filhos, crianças e adolescentes, vocês amam a Deus? Vocês amam a Deus? Vocês querem agradar a Deus? Vocês querem ter uma vida que glorifique a Deus, de obediência a Deus? Vocês estarão obedecendo a Deus e glorificando a Deus quando vocês obedecem aos seus pais. Isso significa que o contrário disso é terrível. Quando nós temos filhos que são desobedientes, que são rebeldes, eles não só não estão glorificando a Deus, mas eles também estão se rebelando contra o próprio Deus, porque é mandamento do Senhor que os filhos obedeçam aos pais. Aliás, Paulo vai dar aqui fundamento na lei de Deus para que o filho honre ao pai. Ele vai dizer, olha, filhos, isto é mandamento do Senhor. Aliás, ele vai dizer que é o primeiro mandamento com promessa. Versículo 2. E quando vocês, filhos, obedecem aos pais, tenham certeza de uma coisa. E principalmente, se você tem pais cristãos, ou se um dos seus pais é o cristão, é o convertido, tenha certeza de que quando vocês vivem obedecendo aos seus pais, a vida de vocês será muito, já é e continuará sendo muito abençoada. Olha o que diz o versículo 3. Para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Adolescentes, vocês querem ter uma boa vida neste mundo? Vocês querem ter uma longa vida? Não em cima de uma cama, não condiz com essa promessa aqui, não com uma doença que prostrou vocês, mas uma longa vida com saúde, com disposição, uma vida abençoada por Deus. Você quer ter uma vida abençoada por Deus? Obedeça aos seus pais. Esse é o princípio bíblico. E quando você faz isso, você fecha aqui esse ciclo. Você aqui completa o programa de Deus para a família. Começando com a mãe ou a esposa, depois o marido e agora com os próprios filhos. Você tem então essa família que é projeto de Deus, que é a família que Deus idealizou. Uma família que tenha Cristo, que tenha o Senhor como centro no seu lar. Eu tenho certeza que todos vocês desejam essa família. Vocês já têm essa família. O que vocês precisam e nós precisamos é desenvolvê-la e crescer cada dia mais no Senhor nosso Deus. Mas o texto ainda diz que os pais não devem provocar os filhos à ira. Observe que aqui é interessante. E os filhos gostam de usar esse texto contra os pais, mas eles não são tão sábios assim, porque eles usam apenas a primeira parte desse texto. A segunda eles esquecem, né? Não provoquem os filhos à ira, já diz a palavra de Deus, mas a Bíblia complementa e diz assim: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso implica numa liderança pais e mães, numa liderança agora de pais e mães, não mole, não frouxa, não irresponsável, mas numa liderança firme, responsável, que ao mesmo tempo ama, abraça, anda junto, mas também corrige. Fala firme. E às vezes, se for preciso, fala alto. E às vezes, se for preciso, disciplina. A disciplina é bíblica. Eu não posso me opor à disciplina. Eu não posso negar a disciplina. Eu não posso abrir mão na disciplina na criação dos meus filhos, porque é um ensinamento bíblico da palavra do Senhor, da palavra de Deus. Mas, obviamente, que a Bíblia, como em tudo, muito sábia, é uma disciplina aplicada com moderação. E nesse sentido, a nossa lei, o nosso Código Civil até nos ajuda também, porque ele condena a disciplina também exagerada, o que passa além também é passível de punição, mas nós não podemos abrir mão. Você pai, você mãe, não abra mão da correção, da disciplina, se for preciso for, da demonstração. Seja firme, porque assim como a esposa clama por uma liderança cristã, amorosa, paciente e firme também, assim os nossos filhos clamam por uma liderança de pai e de mãe que seja firme,
que não negocie os princípios, os valores cristãos, que não se deixe levar pela carinha e os olhos do gato de botas, se é que vocês me entendem. Tem filhos que fazem manha, que sabem como às vezes dobrar os pais, não sejam objetos de manipulação dos seus filhos, não! Sejam firmes, vocês são as autoridades no lar de vocês e não o contrário. A liderança de Cristo na minha casa, pastor, que maravilha! É o que eu mais desejo. Como eu posso fazer com que Jesus dirija o meu lar? O que você aprendeu nessa noite aqui, esposa? Jesus dirige o seu lar. Basta você se perguntar como tem sido a sua submissão em relação ao seu marido, ao seu esposo, na sua casa, no dia a dia. Através do seu papel como esposa, você pode ter essa resposta. Cristo está realmente liderando o seu lar através do seu papel de esposa, como submissa ao seu marido? Marido, Cristo está dirigindo o seu lar através da sua liderança em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos? E filhos, Cristo está dirigindo o seu lar, as suas vidas, por meio da obediência. Vocês têm sido filhos obedientes aos seus pais? Queridos, filhos, crentes, de pais crentes, é inadmissível que os filhos de crentes sejam rebeldes, porque espera-se que os filhos crentes tenham o temor do Senhor, o temor de Deus em suas vidas. Que Deus aplique essa palavra ao seu coração e que a sua família seja uma família forte cada vez mais. E, sem dúvida nenhuma, nós teremos uma igreja cada vez mais forte. E por onde você for nessa sociedade, nesse mundo, você também estará influenciando a sociedade, a nossa cultura, por meio da família que Deus te deu. Amém.